A família Bender, mais conhecida como Blood Benders, foi uma família de serial killers no condado de Lobet, Kansas, Estados Unidos, de maio de 1871 a dezembro de 1872. A família supostamente consistia em John Bender, sua esposa Elvira, ou Almira, seu filho John Jr. e sua filha Kate. Relatos de jornais contemporâneos relataram que os vizinhos dos Benders alegaram que John Jr. e Kate eram na verdade marido e mulher, possivelmente por meio de uma união estável. Em 1890, Elvira Hill e sua filha Sra. Sarah Davis, ambas de Michigan, foram acusadas de serem Amy e Kate Bender. Elas provaram que não eram e foram liberadas. Estimativas relatam que os Benders mataram pelo menos uma dúzia de viajantes e talvez até 20 antes de serem descobertos. O destino da família permanece desconhecido, com teorias que vão de um linchamento a uma fuga. Muito folclore e lendas cercam os Benders, tornando difícil separar o fato da ficção. Em outubro de 1870, 5 famílias de espiritualistas se estabeleceram em e ao redor do município de Osage, no noroeste do condado de Lobet, aproximadamente 7.011 quilômetros, a nordeste de onde Cherryvale foi estabelecida 7 meses depois. Uma dessas famílias era John Bender e John Bender Jr., que registraram 160 acres, 65 ha, de terra localizada adjacente à Great Osage Trail, a única estrada aberta para viajar mais para o oeste. Depois que uma cabana, um celeiro com um curral e um poço foram construídos, Elvira e Kate chegaram no outono de 1871. Os Benders dividiram sua cabana em 2 cômodos com uma cobertura de carroça de lona. Eles usaram o cômodo menor na parte de trás para alojamentos e a sala da frente como uma loja geral onde vendiam produtos secos. A seção da frente também continha a cozinha e a mesa de jantar, onde os viajantes podiam parar para uma refeição ou passar a noite. Elvira e Kate também plantaram uma horta de vegetais de 2 acres, 0,81 ha, e um pomar de maçãs ao norte da cabana. John Bender Sr. tinha cerca de 60 anos e falava pouco inglês. O inglês que ele falava era gutural e geralmente ininteligível. De acordo com a edição de 23 de maio de 1873 do The Emporia News, ele foi identificado com o nome William Bender. Elvira Bender tinha 55 anos. Ela supostamente falava pouco inglês e era tão hostil que seus vizinhos a chamavam de She-Devil. John Bender Jr. tinha cerca de 25 anos e era bonito, com cabelo ruivo e bigode. Ele falava inglês fluentemente com sotaque alemão. Ele era propenso a rir sem rumo, o que levou muitos a considerá-lo um idiota. Kate Bender, que tinha cerca de 23 anos, era culta e atraente e falava inglês bem, com pouco sotaque. Uma autoproclamada curandeira evidente, ela distribuiu panfletos anunciando seus poderes sobrenaturais e sua capacidade de curar doenças. Ela também conduziu sessões espíritas e deu palestras sobre espiritualismo, pelas quais ganhou notoriedade ao defender o amor livre. A popularidade de Kate se tornou uma grande atração para a pousada dos Benders. Embora os Benders mais velhos fossem reservados, Kate e seu irmão frequentavam regularmente a escola dominical em Harmony Grove, nas proximidades. Acreditava-se que os Benders eram imigrantes alemães. Nenhuma documentação ou prova definitiva de seus relacionamentos entre si, ou onde nasceram, foi encontrada. John Bender Sr. era da Alemanha, Noruega ou Holanda e foi alegado ser um John Flickinger, embora tenha sido provado que ele não era de fato John Bender.
De acordo com jornais contemporâneos, Elvira nasceu Almira Hilmark, frequentemente relatada erroneamente como Meik, nas montanhas Edarandek. Ela se casou com Simon Mark, com quem alegou ter tido 12 filhos. Mais tarde, ela se casou com William Stephen Griffith. Houve rumores de que Elvira assassinou vários maridos, mas nenhum desses rumores foi comprovado. Kate era supostamente a quinta filha de Elvira. Alguns dos vizinhos dos Benders alegaram que John Jr. e Kate não eram irmão e irmã, mas marido e mulher. Daqueles que os conheceram e escreveram sobre os Benders, o velho era um bruto repulsivo e hediondo, sem nenhum traço redentor, sujo, profano e mal-humorado. 2 A velha senhora Bender era uma velha e suja holandesa. Seu rosto era uma imagem adequada da bruxa da meia-noite que teceu o feitiço da ambição assassina sobre a alma de Macbeth. 3 O jovem Bender, visto quando estava animado, imediatamente se lembrou da hiena que roubava túmulos. 4 Kate se proclamou responsável por ninguém, exceto ela mesma. Ela professou ser uma médium de espiritualismo e deu palestras sobre o assunto. Em suas palestras, ela declarou publicamente que o assassinato pode ser um ditado para o bem, que no que o mundo pode considerar vilania, sua alma pode ler bravura, nobreza e humanidade. Ela defendeu o amor livre e denunciou todas as regulamentações sociais para a promoção da pureza e a prevenção da carnalidade, que ela chamou de requisitos miseráveis da sociedade autoconstituída. Ela manteve relações carnais com seu irmão e corajosamente proclamou seu direito de fazê-lo nas seguintes palavras encontradas em seu manuscrito de palestra: devemos nos limitar a um único amor e negar às nossas naturezas seu domínio adequado. Mesmo que seja a paixão de um irmão por sua própria irmã, eu digo que não deve ser sufocada. Em maio de 1871, o corpo de um homem chamado Jones foi descoberto em Drum Creek com a garganta cortada e o crânio esmagado. O dono da reivindicação de Drum Creek era suspeito, mas nenhuma ação foi tomada. Em fevereiro de 1872, os corpos de 2 homens foram encontrados com os mesmos ferimentos de Jones. Em 1873, relatos de pessoas desaparecidas que passaram pela área se tornaram tão comuns que os viajantes começaram a evitar a trilha. A área já era amplamente conhecida por ladrões de cavalos e vilões, e comitês de vigilância frequentemente prendiam alguns pelos desaparecimentos, apenas para que fossem posteriormente liberados pelas autoridades. Muitos homens inocentes sob suspeita também foram expulsos do condado por esses comitês. No inverno de 1872, George Newton Longcore deixou Independence, Kansas, com sua filha pequena Marian para se estabelecer em Iowa. Eles nunca mais foram vistos. Na primavera de 1873, o antigo vizinho de Longcore, Dr. William Henry York, foi procurá-los e questionou os colonos ao longo da trilha. York chegou a Fort Scott e, em 9 de março, começou a viagem de volta para Independence, mas nunca chegou. York tinha 2 irmãos, Ed York morando em Fort Scott e o coronel Alexander M. York, um veterano da Guerra Civil, advogado e membro do Senado Estadual do Kansas de Independence. Ambos sabiam dos planos de viagem de William e, quando ele não retornou, começaram uma busca pelo médico desaparecido. O coronel York, liderando uma companhia de cerca de 50 homens, questionou cada viajante ao longo da trilha e visitou todas as propriedades rurais da área. Em 28 de março de 1873, o coronel York chegou à pousada dos Benders com um Sr. Johnson, explicando que seu irmão havia desaparecido e perguntando se eles o tinham visto.
Eles admitiram que o Dr. York havia ficado com eles e sugeriram a possibilidade de que ele tivesse tido problemas com os índios. O coronel York concordou que isso era possível e permaneceu para o jantar. Em 3 de abril, o coronel York retornou à pousada com homens armados após saber que uma mulher havia fugido da pousada depois que Elvira Bender a ameaçou com facas. Elvira supostamente não conseguia entender inglês, enquanto os Benders mais jovens negaram a alegação. Quando York repetiu a alegação, Elvira ficou furiosa, dizendo que a mulher era uma bruxa que havia amaldiçoado seu café e ordenado que os homens saíssem de sua casa, revelando pela primeira vez que seu senso da língua inglesa era muito melhor do que o que foi deixado transparecer. Antes de York partir, Kate pediu que ele voltasse sozinho na sexta-feira seguinte à noite, e ela usaria suas habilidades de clarividência para ajudá-lo a encontrar seu irmão. Os homens com York estavam convencidos de que os Benders e uma família vizinha, os Roots, eram culpados e queriam enforcá-los todos, mas York insistiu que evidências deveriam ser encontradas. Naquela época, comunidades vizinhas começaram a fazer acusações de que a comunidade Osage era responsável pelos desaparecimentos, e o município de Osage organizou uma reunião na escola Harmony Grove. 75 moradores compareceram à reunião, incluindo o coronel York e possivelmente John Bender e John Bender Jr. Depois de discutir os desaparecimentos, incluindo o de William York, eles concordaram em obter um mandado para revistar cada propriedade entre Big Hill Creek e Drum Creek. Apesar das fortes suspeitas de York em relação aos Benders desde sua visita várias semanas antes, ninguém os havia observado, e não foi notado por vários dias que eles haviam fugido. 3 dias após a reunião do município, Billy Tolle estava conduzindo gado pela propriedade de Bender quando percebeu que a pousada estava abandonada e os animais da fazenda não estavam alimentados. Tola relatou o fato ao administrador do município, mas devido ao mau tempo, vários dias se passaram antes que o abandono pudesse ser investigado. O administrador do município chamou voluntários, e várias centenas se juntaram para formar um grupo de busca que incluía o coronel York. Quando o grupo chegou à pousada, eles encontraram a cabana vazia de comida, roupas e pertences. Um odor ruim foi notado e rastreado até uma porta de alçapão embaixo de uma cama, pregada fechada. Após abrir a armadilha, o grupo encontrou sangue coagulado no chão do quarto vazio embaixo, com 6 pés, 1,8 metro, de profundidade e 7 pés, 2,1 metros, quadrados na parte superior por 3 pés, 0,9 metro, quadrados na parte inferior. Eles quebraram o piso de laje de pedra com marretas, mas não encontraram corpos, e determinaram que o cheiro era de sangue que havia encharcado o solo. Os homens então levantaram fisicamente a cabine e a moveram para o lado para cavar embaixo dela, mas nenhum corpo foi encontrado. Eles então sondaram o chão ao redor da cabana com uma haste de metal, especialmente no solo perturbado da horta e do pomar, onde o corpo do Dr. York foi encontrado mais tarde naquela noite, enterrado de bruços com os pés mal abaixo da superfície. A sondagem continuou até meia-noite, com outros 9 locais de sepultaras suspeitos marcados antes que os homens estivessem satisfeitos por terem encontrado todos eles e se retirassem para a noite. Na manhã seguinte, outros 8 corpos foram encontrados em 7 dos 9 túmulos suspeitos, enquanto um foi encontrado no poço, junto com várias partes do corpo. Todos, exceto um, tiveram suas cabeças esmagadas com um martelo e gargantas cortadas, e os jornais relataram que todos foram indecentemente mutilados.
O corpo de uma jovem foi encontrado sem ferimentos suficientes para causar a morte. Especulou-se que ela havia sido estrangulada ou enterrada viva. Um jornal do Kansas relatou que a multidão ficou tão indignada após encontrar os corpos que um amigo dos Benders chamado Brackman, que estava entre os espectadores, foi enforcado em uma viga na pousada até ficar inconsciente, reanimado, interrogado e enforcado novamente. Após o terceiro enforcamento, eles o soltaram e ele cambaleou para casa como alguém que estava bêbado ou perturbado. Um livro de orações católico romano foi encontrado na casa com nó. A notícia dos assassinatos se espalhou rapidamente, e mais de 3.000 pessoas, incluindo repórteres, foi destruída por caçadores de souvenirs que levaram tudo, incluindo os tijolos que revestiam o porão e as pedras que revestiam o poço. O senador estadual Alexander York ofereceu uma recompensa de $1.000, $25.433 em 2025, pela prisão da família. Em 67 dólares em 2025, pela apreensão de todos os 4. Conjectura-se que quando um hóspede ficava na pousada dos Benders, os anfitriões davam ao hóspede um assento de honra na mesa que ficava sobre um alçapão para o porão. Com a vítima de costas para a cortina, Kate distraía o hóspede enquanto John Bender ou seu filho saíam de trás da cortina e golpeavam o hóspede no lado direito do crânio com um martelo. Uma das mulheres cortava a garganta da vítima para garantir a morte, e o corpo era então jogado pelo alçapão. Uma vez no porão, o corpo era despido e depois enterrado em algum lugar da propriedade, geralmente no pomar. Embora algumas das vítimas fossem ricas, outras carregavam pouco valor, e supôs-se que os Benders as mataram simplesmente pela pura emoção. Testemunhos de pessoas que ficaram na pousada dos Benders e conseguiram escapar antes que pudessem ser mortas pareciam apoiar o método de execução presumido dos Benders. William Pickering disse que quando ele se recusou a sentar perto do pano da carroça por causa das manchas, Kate Bender o ameaçou com uma faca, e então ele fugiu do local. Um padre católico, o padre Paul Ponziglione, afirmou ter visto um dos homens Bender escondendo um grande martelo, momento em que ele ficou desconfortável e rapidamente partiu, dando a desculpa de que precisava cuidar de seu cavalo. No entanto, Ponziglione só afirmou ter tido um encontro depois que os crimes dos Benders foram revelados, tornando seu relato pouco confiável. A família Bender vendia bens roubados, como cavalos, celas, roupas e outros bens, sob o pretexto de que as pessoas que passassem a noite e não pudessem pagar pagariam com bens. Em outra ocasião, uma senhora Fitz, enquanto estava sentada no jantar, ficou inquieta e sentiu um movimento abafado atrás da lona. Kate deu um comando, mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, os aterrorizados Fitz fugiram. 2 homens que tinham viajado para a pousada para experimentar os poderes psíquicos de Kate Bender ficaram para o jantar, mas se recusaram a sentar na mesa ao lado do pano, preferindo comer sua refeição no balcão principal da loja. Kate então se tornou abusiva com eles, e logo depois os homens Bender emergiram de trás do pano.
Nesse ponto, os clientes se sentiram desconfortáveis e decidiram ir embora, um movimento que poderia ter salvado suas vidas. Mais de uma dúzia de buracos de bala foram encontrados no teto e nas laterais da cabine. A mídia especulou que algumas das vítimas tentaram revidar após serem atingidas pelo martelo. Detetives seguindo rastros de carroça descobriram a carroça dos Benders, abandonada com uma parelha de cavalos. Trem e pegaram o trem MKT para o sul até o terminal no condado de Red River, perto de Denison, Texas. De lá, estar na região de fronteira entre o Texas e o Novo México. Eles não foram para essa região, vezes nunca retornavam. Um detetive mais tarde afirmou que havia rastreado a dupla até a fronteira, onde descobriu que John Jr. havia morrido de apoplexia. Os Benders mais velhos não deixaram o trem em Humboldt, mas continuaram para o norte até Kansas City, onde acredita-se que compraram passagens para St. Louis, Missouri. Vários grupos de vigilantes foram formados para procurar os Benders. Muitas histórias dizem que um grupo de vigilantes pegou os Benders e atirou em todos eles, exceto Kate, a quem queimaram viva. Outro grupo alegou ter capturado os Benders e os linchado antes de jogar seus corpos no Rio Verdigris. Outro ainda alegou ter matado os Benders durante um tiroteio e enterrado seus corpos na pradaria. Ninguém jamais reivindicou a recompensa de $3.000, $76.300 em 2025. A história da fuga dos Benders se espalhou, e a busca continuou intermitentemente pelos próximos 50 anos. Muitas vezes, duas mulheres viajando juntas eram acusadas de serem Kate Bender e sua mãe. Em 1884, foi relatado que um John Flickinger havia cometido suicídio no Lago Michigan. Também em 1884, um homem idoso que correspondia à descrição de John Bender Sr. foi preso em Montana por um assassinato cometido perto de Semen, Idaho, onde a vítima havia sido morta com uma martelada na cabeça. Uma mensagem solicitando identificação positiva foi enviada para Cherryvale, mas o suspeito cortou o pé para escapar das algemas e sangrou até a morte. Quando um delegado de Cherryvale chegou, a identificação era impossível devido à decomposição. Apesar da falta de identificação, o crânio do homem foi exibido como o de P.A. Bender em um salão de Semen até que a lei seca forçou seu fechamento em 1920 e o crânio desapareceu. Não se sabe se John Flickinger era John Bender. Várias semanas após a descoberta dos corpos, Addison Ruth e seu genro, William Baxton, foram presos como cúmplices. No total, 12 homens de má reputação em geral foram presos, incluindo Brackman. Todos estavam envolvidos no descarte dos bens roubados das vítimas com MIT Sherry, um membro do Comitê de Vigilância, implicado por falsificar uma carta de uma das vítimas, informando a esposa do homem que ele havia chegado em segurança ao seu destino em Illinois. Brackman seria preso novamente 23 anos depois pelo estupro e assassinato de sua filha de 18 anos.
Em 31 de outubro de 1889, foi relatado que a senhora Almira Monroe, também conhecida como senhora Almira Griffith, e a senhora Sarah Eliza Davis foram presas em Niles, Michigan, frequentemente relatada erroneamente como Detroit, várias semanas antes por furto. Elas foram liberadas após serem consideradas inocentes, mas foram imediatamente presas novamente pelos assassinatos de Bender. De acordo com o Pittsburgh Dispatch, a filha de uma das vítimas dos Benders, a senhora Frances M. Secan, havia denunciado a dupla às autoridades no início de outubro após rastreá-las. A história da senhora M. Secan veio de sonhos sobre o assassinato de seu pai, que ela discutiu com Sarah Eliza. As identidades das mulheres foram posteriormente confirmadas por duas testemunhas do município de Osage a partir de uma fotografia de lata. Em meados de outubro, o xerife adjunto Leroy Dick, o administrador de Osage Township que havia liderado a busca na propriedade de Bender, chegou a Michigan e prendeu o casal em 30 de outubro, após sua libertação pelas acusações de furto. A senhora Monroe resistiu, declarando que não seria capturada viva, mas foi subjugada pelos delegados locais. A senhora Davis alegou que a senhora Monroe era Elvira Bender, mas que ela não era Kate, mas sua irmã Sarah. Mais tarde, ela assinou um depoimento para esse efeito, enquanto Monroe continuou a negar a identificação e, por sua vez, acusou Sarah Eliza de ser a verdadeira Kate Bender. O xerife Dick, junto com a senhora M. Secan, escoltou a dupla para Oswego, Kansas, onde 7 membros de um painel de 13 membros confirmaram a identificação e os internaram para julgamento. Outra filha da senhora Monroe, Mary Garday, mais tarde forneceu um depoimento alegando que sua mãe, então Almira Shearer, sob o nome de Almira Marks, estava cumprindo 2 anos na Casa de Correções de Detroit em 1872 pelo homicídio culposo de sua nora, Emily Mark. Registros do encarceramento respaldam esse depoimento. Em sua audiência, a senhora Monroe negou qualquer conhecimento de Shearer ou da acusação de homicídio culposo e permaneceu encarcerada com sua filha. Originalmente agendado para fevereiro de 1890, o julgamento foi adiado para maio. A senhora Monroe agora admitiu que havia se casado com um Sr. Shearer em 1872 e alegou que havia negado anteriormente, pois não queria que o tribunal soubesse que seu nome era Shearer naquela época e que ela tinha uma condenação por homicídio culposo. O advogado deles também apresentou uma certidão de casamento indicando que a senhora Davis havia se casado em Michigan em 1872, época em que vários dos assassinatos foram cometidos. O depoimento de uma testemunha ocular foi dado de que a senhora Monroe era Elvira Bender. O juiz Calvin rejeitou o depoimento de Mary Garday, pois ela era uma lasca do bloco antigo. Ele descobriu que outros depoimentos que apoiavam Garday eram prova suficiente de que as mulheres nunca poderiam ser condenadas, e ele os dispensou. Os depoimentos e outros papéis estão faltando no arquivo no condado de Labette, então um exame mais aprofundado é impossível. Vários pesquisadores questionam a pronta aceitação da autenticidade do depoimento e sugerem que o condado não estava disposto a aceitar a despesa de hospedar as duas mulheres por um longo período. Embora as duas mulheres fossem certamente criminosas e mentirosas, como seu advogado de defesa admitiu, as acusações eram fracas e muitas pessoas duvidaram de sua identificação como as Benders. A mulher mais velha supostamente falava sem sotaque, enquanto uma Bender lutava para falar inglês fluentemente. 1. Maio de 1871, Sr. Jones. Um corpo foi encontrado em Drum Creek com um crânio esmagado e garganta cortada.
23, fevereiro de 1872, dois homens não identificados foram encontrados na pradaria em fevereiro de 1872 com crânios esmagados e gargantas cortadas. 4, dezembro de 1872, Ben Brown, do condado de Howard, Kansas. $2.600, 2025, $66.127, desaparecido. Enterrado no pomar de maçãs. 5, dezembro de 1872, WFMC Crotty. Code 123 Artillery Infantry. $38, 2025, $966, e uma carroça com uma parelha de cavalos faltando. 6, dezembro de 1872, Henry Mackenzie. Mudança para a independência do condado de Hamilton, Indiana. $36, 2025, $916, e uma parelha de cavalos faltando. 7, dezembro de 1872, Johnny Boyle. Do condado de Howard, Kansas. $10, 2025, $254, uma égua de passeio e uma cela de $850, 2025, $21.618, faltando. Encontrado no Poço dos Benders. 8-9, dezembro de 1872, George Newton Longcore e sua filha de 18 meses, Mary Ann. Jornais contemporâneos relataram seu nome como George W. Longcore ou George Longshire, enquanto Mary Ann é relatada de forma semelhante como tendo 8 anos ou 18 meses de idade. De acordo com o censo de 1870, George e sua esposa, Mary Jane, eram vizinhos de Charles Eagles e família em Independence, enquanto os pais de sua esposa moravam a 2 casas de distância. Após as mortes de seu filho pequeno, Robert, de pneumonia em maio de 1871 e sua esposa de 21 anos, Mary Jane, nascida Gilmore, após o nascimento de Mary vários meses depois, George provavelmente estava retornando para a casa de seus pais, Anthony e Mary Hughes Longcore, no condado de Lee, Iowa. Em preparação para seu retorno a Iowa, George comprou uma parelha de cavalos de seu vizinho, Dr. William Henry York, que mais tarde foi procurar George e também foi assassinado. Ambos eram veteranos da Guerra Civil. $1.900, 2025, $48.323, desaparecidos. Acreditava-se que a filha havia sido enterrada viva, mas isso não foi provado. Nenhum ferimento foi encontrado em seu corpo, e ela estava completamente vestida, incluindo luvas e um capuz. Ambos foram enterrados juntos no pomar de maçãs. 10, dezembro de 1872, John Greary. Enterrado no pomar de maçãs. 11, dezembro de 1872, Red Smith. Enterrado no pomar de maçãs. 12, dezembro de 1872, Abigail Roberts. Enterrada no pomar de maçãs. 13-15, dezembro de 1872, várias partes do corpo. As partes não pertenciam a nenhuma das outras vítimas encontradas e acredita-se que pertençam a pelo menos 3 vítimas adicionais. 16-19, dezembro de 1872, durante a busca, os corpos de 4 homens não identificados foram encontrados em Drum Creek e arredores. Todos os 4 tinham crânios esmagados e gargantas cortadas. Um deles pode ter sido Jack Bogart,
cujo cavalo foi comprado de um amigo dos Benders depois que ele desapareceu em 1872. 20, maio de 1873, Dr. William York. $2.000, 2025, $50.867, desaparecido. Enterrado no pomar de maçãs. Ao incluir as partes recuperadas do corpo não correspondentes aos corpos encontrados, especula-se que as descobertas representam os restos mortais de mais de 20 vítimas. Exceto por Mackenzie e York, que foram enterrados em Independence, os Longcors, que foram enterrados no condado de Montgomery, e M.C. Crott, que foi enterrado em Parsons, Kansas, nenhum dos outros corpos foi reivindicado, e eles foram enterrados novamente na base de uma pequena colina 1 milha, 1,6 km, a sudeste do pomar dos Benders, um dos vários no local agora conhecido como The Benders Mounds. A busca na cabana resultou na recuperação de 3 martelos, um martelo de sapato, um martelo de garra e uma marreta que pareciam combinar com as marcas em alguns dos crânios. Esses martelos foram doados ao Museu Bender em 1967 pelo filho de Leroy Dick, o administrador de Osage Township que liderou a busca pela propriedade Bender. Os martelos foram exibidos no Museu Bender em Cherryvale, Kansas, de 1967 a 1978, quando o local foi adquirido para um quartel de bombeiros. Quando foram feitas tentativas de realocar o museu, tornou-se um ponto de controvérsia, alguns moradores se opondo à cidade ser conhecida pelos assassinatos de Bender. Os artefatos de Bender foram eventualmente doados ao Museu Cherryvale, onde permanecem em uma vitrine montada na parede. Uma faca com uma lâmina cônica de 4 polegadas foi supostamente encontrada escondida em um relógio de lareira na casa de Bender pelo coronel York. Em 1923, foi doado ao Museu de História do Kansas pela esposa de York, mas não está em exposição, ainda com manchas marrom avermelhadas na lâmina, pode ser vista mediante solicitação. Um marco histórico descrevendo os crimes dos Benders está localizado na área de descanso na junção da US Route 400 e US Route 169, ao norte de Cherryvale. De acordo com uma reportagem da mídia contemporânea, um homem não identificado de Kansas City, que investigou a casa da família Bender e os rumores de suas mortes, alegou que a família Kelly eram os Benders. O homem elaborou ainda que todas as histórias da captura deste último foram inventadas, supostamente por um grupo de confederados, que também ajudaram os Benders a se livrar dos cavalos e carroças das vítimas assassinadas. Ele ressaltou que o modus operandi de ambas as famílias, números de unidades familiares e outras evidências provaram que eles são os mesmos. A família Eagles, que ficou famosa nos livros infantis de Laura Ingalls Wilder e na série de televisão Little House on the Prairie, morava perto de Independence, e Wilder mencionou a família Bender em seus escritos e discursos. Em 1937, ela fez um discurso em uma feira de livros que mais tarde foi transcrito e impresso no Saturday Evening Post de setembro de 1978 e no livro A Little House Sampler de 1988. Ela mencionou ter parado na pousada dos Benders, bem como recontado os rumores dos assassinatos que se espalhavam por sua comunidade. Ela disse que seu pai se juntou a uma caçada de vigilantes pelos assassinos e quando ele falou sobre buscas posteriores por eles, ela lembrou, nesses momentos, P.A. sempre dizia em um tom estranho de finalidade, eles nunca serão encontrados. Eles nunca foram encontrados e mais tarde eu tirei minhas próprias conclusões sobre o porquê.
Alguns duvidaram da história, dizendo que Wilder teria apenas 4 anos quando sua família se mudou da área e que os Benders foram expostos em 1873, 2 anos depois que a família Eagles partiu.